senador Randolph em buscar medidas para a gente combater a disseminação de fake news pelas redes sociais. Vamos lá, eu selecionei aqui 8 pontos, eu vou tentar em 30 segundos cada um, passar em 30 segundos cada um, para a gente não perder muito tempo. Primeira questão, que o Boulos falou muito bem, eu quero reforçar a necessidade da gente ter ações coordenadas, uma comunicação centralizada. É ilusão a gente achar que atualmente eles trabalham só com robôs. O bolsonarismo 2.0, ele trabalha com aquilo que eu chamo de robôs humanos. O que são? Eles têm os robôs que eles pagam, etc., de forma legal, mas eles têm também os robôs humanos. O que são os robôs humanos? Aquelas pessoas que eles têm uma rede, né, financiada por empresários, ao que tudo indica, o que já mostrou as investigações, e eles seguem determinadas coordenadas. Então, olha, gente, vamos lá agora fazer tal ação. Pá, todo mundo vai e desenvolve aquela ação. Como que a gente contrapõe a isso? Tendo uma comunicação, sempre precisa unir as nossas pautas. Hoje nós vamos reforçar que o Lula foi quem criou o Luz para Todos. Então, a pauta de hoje é isso. Um vai ficar falando do Minha Casa Minha Vida, o outro do Luz para Todos, o outro trazendo que o Lula criou o SAMU. Não. Vamos todo mundo focar nessa pauta. É o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está preparado para mudanças repentinas. Por exemplo, a semana passada a gente estava discutindo uma pauta econômica, de repente o presidente vai num podcast e diz, olha, pintou um clima entre mim e uma criança de 13, 14 anos de idade, fazendo no mínimo uma apologia à pedofilia, no mínimo normalizando essa situação. Você tem que mudar a pauta na mesma hora. Então talvez a gente está falando aqui, olha, hoje nós vamos fazer isso. E de repente a gente precisa mudar esse rumo. É o que a Manuela muito bem colocou, né, do dinamismo das redes sociais. Terceiro ponto, eu vejo muitas pessoas em dúvida, eu devo postar ou repostar? Será que eu devo ir lá para a minha rede agora e retweetar, ou clicar em compartilhar, ou eu mesmo devo postar o conteúdo? Minha opinião. Não. Concordo plenamente com a Manuela de que todos nós somos influenciadores. Porém, se você olhar pela lógica das redes sociais, pelo algoritmo, uma sugestão minha, sem nenhum embasamento científico. Mas quem tem, por exemplo, acima de 10 mil seguidores, minha sugestão é que poste você próprio na sua rede aquele conteúdo. Se você tem abaixo de 10 mil seguidores, eu sugiro o retweet ou o compartilhamento, que eu acho que vai gerar um impacto maior, já que a gente tem muito pouco tempo, do que se você mesmo fizer o post original. Claro, eu estou falando ali de um conteúdo, por exemplo, um programa do presidente Lula, uma peça e etc. Quarto ponto que para mim é fundamental, e a Manuela também passou nesse tema. Na sua rede, você é a estrela. O seu depoimento, a sua influência é maior do que a minha, do presidente Lula, do que qualquer um. É você atestando para o seu vizinho, para o seu familiar. Olha, isso tem mais peso do que qualquer outra pessoa. Por exemplo, quando eu fiz o chamado nas minhas redes para esse encontro aqui, eu fiz um banner e escrevi lá assim, encontro de influenciadores, de comunicadores com Lula e Janones. Por quê? Porque eu estou falando da minha rede, onde 12 milhões de pessoas querem saber do Janones, elas seguem o Janones. Então, o Edinho vai fazer na rede dele, olha, amanhã é Edinho e Lula no evento tal. Na sua rede, você é a estrela, porque você comunica com o seu seguidor que está lá para saber do seu conteúdo. Então, você influencia essas pessoas. Você leva essas pessoas para acompanhar o presidente Lula. Tem até um cardzinho aí, né? Marca aqui quem você vai abraçar quando o presidente Lula vencer as eleições. Eu sugiro cada um fazer com a sua foto. Quem tem foto com o presidente Lula, posta. Quem não tem, faz uma sobreposição de imagem. Coloca a sua imagem com a imagem do presidente Lula. Isso vale para qualquer pessoa, não precisa ser um grande influenciador. De novo, trazendo as palavras da Manuela. Todos nós somos influenciadores, comunicadores, nada. Quinto ponto, focar bem quem são os nossos adversários. Eu vi algumas pessoas ontem cometendo que, na minha opinião, é um ato falho de partir para cima dos sertanejos. O Leonardo é isso, resgatando fala do Leonardo, do Zezé. Gente, nós não estamos disputando eleição com o Zezé, nós não estamos disputando eleição com o Leonardo, nós não estamos disputando eleição com o Romeu Zema. Esse pessoal tem direito de votar e de apoiar quem eles quiserem. Vamos focar em quem é nosso adversário. O nosso adversário é Jair Bolsonaro, ponto final. A gente não ganha absolutamente nada nos contrapondo a apoiadores. Até porque a gente sabe que aqui não tem peso algum. Eu até usei um exemplo ontem. Imagina o grande impacto de amanhã Chico e Caetano declararem voto ao Lula. Nenhum impacto, porque são apoiadores de primeira hora do presidente Lula. É o mesmo impacto dos sertanejos apoiarem o Bolsonaro. Nenhum. Todo mundo já sabe que eles apoiam o Bolsonaro.
Mas quando a gente parte para o ataque contra eles, aí sim pode gerar algum efeito negativo. Sexto ponto, estética ou entrega? É algo que a gente precisa discutir, e aí eu acho que isso aqui tem que ser um debate aprofundado depois. Quando você tem uma estética aprimorada, a rede não entrega, ponto final. O presidente Bolsonaro fez um post, a imagem do presidente Lula falando com a câmera em uma cena do debate, e ele simplesmente pregou um papel de 22 na testa. Deu mais de 300 mil curtidas. Tudo que é tosco, tudo que tem essa comunicação mais feinha, a rede entrega bem. Então a gente precisa começar a discutir o que a gente quer. Uma estética bonita ou a entrega. Sétimo ponto, comunicar no ambiente correto. Quero aqui saudar de forma muito especial a senadora Simone Tebet, que desempenha um trabalho fundamental nesse segundo turno. Para mim, a principal peça, no bom sentido da palavra, dessa campanha, que ela tem condições de trazer o voto dos indecisos, de trazer o eleitor que está mais ao centro. E aí, mas a gente faz essa comunicação, por exemplo, com peças, incluindo a senadora Simone Tebet, no público-alvo. A gente tem muito pouco tempo para as eleições. Não dá para a gente focar em quem já está decidido. Não adianta a gente ficar jogando para a torcida. Então, por exemplo, a Simone, que teve uma votação extraordinária, fantástica. Qual foi o público prioritário da senadora Simone? Então, vamos colocar as peças da Simone para comunicar com esse público. Exemplo, não adianta a gente ficar no Twitter falando de Auxílio Brasil, se quem recebe o Auxílio Brasil está no Facebook. E não adianta a gente ficar no Facebook falando de agro. Então não adianta colocar a Simone para falar de agro no Facebook. A Simone tem que falar do agro e trazer o empresariado, por exemplo, e outra, claro que ela tem penetração em todas as camadas da população, mas estou dizendo onde é mais forte, ela tem que comunicar no Twitter, ela tem que comunicar no Instagram, né? E as lideranças mais populares buscar uma comunicação mais direta com o povo. Oitavo e último ponto, só para fechar. Então, gente, só para finalizar, lá da academia de R$1.000 de mensalidade, conteúdo relacionado ao auxílio. Não vai ter impacto. Como não adianta a gente mandar lá no grupo que discute Auxílio Brasil um conteúdo falando sobre a importância do agro. Não é então, saber onde distribuir cada conteúdo. E agora sim, o oitavo e último ponto, reforçar as palavras do Randolph. Eu recebi informações em off de alguém do QG da campanha de Bolsonaro, há pouco antes de entrar aqui, absolutamente desesperados com a participação do presidente Lula no Flow hoje. Isso não é uma entrevista qualquer. E essa participação no Flow nas redes sociais tem um impacto que pode ser equiparado ao debate e pode ser fundamental nessa campanha. Então, a grande missão do dia hoje, de todos nós, mobilizar muito para essa entrevista do Flow. A gente tem que explodir a audiência. Tem muita gente, que não sabe o que é Flow. Nós estamos num país de 200 milhões de pessoas. Explica, olha, tem um canal no YouTube, tá aqui, é só você entrar. Tem que explicar mesmo, olha, não paga nada, não precisa ter assinatura, é só apertar aqui nesse link que você vai assistir o presidente Lula. Ele tem muita coisa para falar, vão ter grandes revelações. Então, conclamar a nossa militância. Eu sei que o Partido dos Trabalhadores, o Juan que está aí, tem uma base enorme no WhatsApp, vamos trazer, porque não pode ser um marco nas eleições. Vou encerrar por aqui. Um abraço a todos vocês. Eu criei agora recentemente um canal no Telegram, sugiro que todos façam isso. Estou esperando aí nos conteúdos exclusivos do presidente Lula para lá. Quem tiver Telegram, entra lá, André Janones Telegram. Criei há 2 dias, já está com quase 60 mil inscritos. Lá eu vou aprofundar isso aqui, dissecar e compartilhar e aprender também com vocês lá com troca de conteúdos. Um abraço, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e que a gente possa desfrutar dessa vitória no próximo dia 30 em prol da nossa democracia. Muito obrigado, Janones.